Ei, som. Ei, som. Glória a Deus. Tem gente aí ou não? Pode acender aqui a luz, por favor, mano. Linha. Aí, glória a Deus. Agora estou vendo vocês. E aí, meus amados, tudo bem? Graça e paz mais uma vez. Glória a Deus. Deus é bom demais. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito gostoso estar fluindo em adoração. Muito bom estar fluindo em adoração. Queridos, só para a gente encerrar esse tempo, gostaria de ser bem objetivo com vocês, tá? Não vamos passar da meia-noite, prometo. Não vamos passar da meia-noite. É 1 Coríntios, isto. Aqui. Glória a Deus. Oh, Jesus, a glória. Muito bom. Queria só trazer um pensamento para vocês neste tempo. Deixa eu aproveitar esses minutinhos aqui. E no final nós orarmos uns pelos outros mais uma vez e adorarmos ao Senhor Jesus. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Semana passada nós falamos sobre adoração inútil ou adoração útil que nós oferecemos ao Senhor. Então, para nós oferecermos uma adoração que Ele possa ouvir ou receber, é preciso que nós primeiramente saiamos. Nós trouxemos o texto de Êxodo, né? Onde Moisés é instrumento de Deus para que o povo saia do Egito, porque Deus deu uma ordem. Ele falou: diga a Faraó para que deixe meu povo ir, para que venham me oferecer uma festa em honra a mim no deserto. Então eles primeiro tinham que sair do Egito. Então primeiro precisa sair do Egito. Primeiro precisa haver uma transformação. Segundo, depois de você sair, não voltar mais para aquele lugar. Vocês lembram quem estava aqui semana passada? Não volte mais para aquele lugar. Então, saia do Egito, e o Egito também precisa sair de dentro de você. Em terceiro lugar, adorar ao Senhor em família. E em quarto lugar, adorar ao Senhor, honrar o Senhor também com as nossas finanças. Então, quando nós oferecemos ao Senhor isso, nós estamos oferecendo uma adoração integral. Amém? E hoje eu queria ver com vocês em 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58. Eu tinha até preparado, ou com a intenção de trazer um outro tema aqui nessa noite, mas essa semana, né, ouvindo e lendo, enfim, o Senhor me inclinou para um outro tema. Eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 15, 57 e 58. Eu vou ler aqui na versão NVT. Se você achou, diga: eu achei. Opa, 2 já acharam. De novo lá. Quem achou, diga: eu achei. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus, Paulo falando aqui, né? Graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Diga: entusiasmo. Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo,
pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Amém? Então eu queria ver com vocês, meus queridos irmãos, para nós corrermos aqui. São 8:55, ok. Como está o seu entusiasmo? Eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Fica na frente aqui de vocês, estão meio olhando meio de lado, né? Como é que está o seu entusiasmo? Pensa aí. Você é uma pessoa entusiasmada? Você é uma pessoa alegre? Você está entusiasmado? Você está alegre? Você está confiante? Paulo já nos dá, assim, razões, né? Uma razão bem forte aqui para nós darmos graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória sobre o pecado, amém? Glória a Deus. Quem dá um glória aí? Preciso dos irmãos aí para dar um glória, para me ajudar aqui, tá? Para me entusiasmar mais. Né, Júnior? Ajudei, Júnior? Então, Ele nos dá vitória sobre o pecado. Ele continua aqui, né? Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Tem alguma outra? Eu acabei não verificando outra versão. Como é que está a sua versão aí? Traz essa palavra entusiasmo também ou não? Dedicados. Sejam dedicados, é isso? Trabalhe ao Senhor com dedicação. Tem alguma outra palavra? Acabei não consultando aqui, ó, a outra versão, mas na minha traz essa palavra entusiasmo. Muitas vezes nós começamos, ainda nós estamos numa fase de início de ano, início de uma nova temporada. Nós começamos, agora semana passada nós terminamos, né, de consagrar, de entregar ao Senhor o nosso projeto de vida, né? Quantos já fizeram projeto de vida aí? Projeto de vida. Se por acaso alguém não pegou, tá? No final, né, procura algum dos nossos irmãos ali também para, né, cria um projeto de vida também, tá? Se por acaso alguém não pegou, aí pode pegar no final aí para você também fazer esse exercício que é muito bom, né, de projetarmos alguma coisa. E no início, quando eu falo assim desse projeto, desse plano, a gente faz, quando você está fazendo o projeto, projetando alguma coisa, a gente, no início, nós temos a tendência de sermos alegres, de estarmos entusiasmados, de estarmos confiantes, de estarmos motivados. Passa algum tempo, a desmotivação toma conta muitas vezes. Acontece com vocês, sim ou não? Você começa um plano, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou, né, eu vou. E, de repente, vai baixando, a gente vai, né? Muitas vezes nós fazemos coisas com alegria, com prazer, coisas que a gente gosta, sim ou não? A gente faz com mais prazer coisas que a gente gosta, não é verdade? Quem gosta de lavar a louça aqui? Quem gosta? Tem gente que gosta, né? Eu não gosto, mas às vezes eu... Quem gosta de passar roupa, né? Com esse calor bom, né? Gostoso. Então, enfim, quem gosta de passar a máquina no quintal? Preciso passar lá Esses dias eu fui pegar um negocinho lá, uma espátulazinha, e na calçada da frente tem aqueles matinhos, sabe? Começa a crescer o matinho, daí ele foi tirar. Eu fiquei assim, meia horinha só tirando, já fez calo no meu dedo aqui, já abriu, fez bolha. Falei, que é isso? Para com isso, vai. Né? Preciso trabalhar mais, né? Com a mão, para a mão ficar, né? Um tantinho só já saiu um calo aqui. Falei, para com isso. Fiquei revoltado comigo mesmo, mas enfim. Fiz, não com muita vontade, mas fiz, executei, né, o serviço ali, enfim. Então, às vezes, tem coisas que nós fazemos com entusiasmo, com prazer, com alegria, coisas que a gente gosta. Muitas vezes, tem algumas situações que a gente não gosta, mas a gente precisa fazer, enfim. Né?
E o que é a palavra entusiasmo? Gente, hoje eu estava pesquisando aqui e achei muito legal. Vocês já pararam, já sabe o significado da palavra entusiasmo? Não? Alguém já viu? O significado da palavra entusiasmo. Entusiasmo é um grande interesse, um intenso prazer, uma dedicação ardente, uma paixão, uma veemência com que se fala ou escreve. Entusiasmo é uma admiração, um arrebatamento, uma explosão de alegria, uma excitação de maneira exagerada. Com relação à etimologia, a palavra entusiasmo se deriva do grego entousiasmos, que significa ter um Deus interior, ou estar possuído por Deus. Olha que legal. O entusiasmo pode ser descrito como um estado de excitação da alma, quando essa experimenta uma paixão excessiva. Theos, cheio de Deus, estar cheio de Deus. Theos, estar cheio de Deus. Que legal, hein? Então, é um entusiasmo, como é que eu li na frente? É um arrebatamento, uma explosão de alegria, uma excitação de maneira exagerada, cheio de Deus. Aí a gente pergunta de novo, e aí, meus queridos? Meu querido, minha querida, você está cheio de Deus? Como é que está o seu coração? Cheio de Deus? Entusiasmado? Cheio de alegria? Aí eu pergunto para você, a gente consegue manter o entusiasmo constante ou não? Sim ou não? A gente consegue se manter entusiasmado constantemente? Acho que não é toda hora que a gente está entusiasmado, né? Não é todo momento. Mas aí ele fala aqui, né, Paulo? Meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor. Então, não é como você faz, mas é para quem você faz. Então, a dica é: trabalhe para o Senhor. Amém? Estão entendendo? Trabalhe para o Senhor. Então, cheios de gratidão, cheios de alegria, porque Deus nos deu vitória sobre o pecado. Glória a Deus. Amém? O Senhor nos deu vitória sobre o pecado. Eu queria aqui rapidamente, só para a gente, mais 5 minutinhos aqui, o exemplo da vida de Davi. Davi teve 2 momentos da vida dele marcantes. O primeiro momento, que é uma história muito conhecida, que vocês já leram, já ouviram, já assistiram na Record esses dias, 1 Samuel 17 fala desse episódio, versículo 8, quando Davi derrota quem? Golias. Davi derrota Golias. Vocês já ouviram essa história, né? Então, lá em 1 Samuel 17, versículo 8, ali em diante, Golias, o que ele começa a fazer? Começa a afrontar o povo, começa a... quem não tem ninguém que possa me enfrentar aqui, como é que é? Não vem ninguém, isso aqui, começa a afrontar o povo, e todo mundo ficava com medo quando viu o tamanho de Golias, que era um gigante. Ali no texto fala que ele tinha mais de 2 metros de altura, quase 3 metros de altura, era forte, e todo mundo ficou com medo. 17, E todo mundo ficou com medo de Golias. No versículo 11, deixa eu ver aqui. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Aí chega Davi, menininho, não estava sabendo o que estava acontecendo, veio lá da sua cidadezinha, veio
o pai dele mandou, vai lá, leva suprimento para os teus irmãos. E os 3 irmãos dele mais velhos estavam também alistados na batalha, vai lá, leva comida. Beleza, ele foi chegando, daqui a pouco foi vindo aquele alvoroço, a gente já estava fugindo do próprio exército, estava fugindo com medo de Golias. Aí ele ouve, o que está acontecendo, o que foi e tal, ele começa a relatar para ele, olha, né, o rei Saul está oferecendo uma recompensa para quem puder vir derrotar Golias. E ele chega tal, e vai, não, mas pode deixar que eu vou fazer eu luto contra, né, Golias. Ele nem tinha visto Golias, ele nem, né, só ouviu o que eles estavam falando, né, e ele ficou revoltado. E ele, né, cheio de coragem, foi quando ele chegou diante do Golias, no versículo 45, aí o que ele fala para Golias? Davi respondeu ao filisteu, você vem a mim como uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei aos cadáveres dos seus homens, às aves e animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada, nem com lança. A batalha é do Senhor. Ele entregará vocês, né, em nossas mãos, está escrito aqui. E ele entregará vocês em nossas mãos, os filisteus. E ele usa da sua funda e executa Golias. E o povo ficou ali e tal, né? E aí veio e recebeu suas honras, enfim. Mas com o tempo, vocês, como sabem bem, chegou um momento onde ele foi para o palácio, foi lá servir Saul e tal. Passou alguns anos, passou algum tempo, Saul ficou com ciúme de Davi, e Davi teve que fugir, né? E ficou fugindo de Saul muito tempo, muitos anos. Só que em todo esse momento, Davi, ele estava entusiasmado. Davi, ele estava confiante. Sua confiança era constante, porque ele andava com Deus diariamente. Davi andava com Deus todo dia, todo dia. E a gente vê um exemplo disso em alguns salmos. O próprio Salmo 23, quantos sabem aqui Salmo 23? Consegue declarar Salmo 23 aí? Mateus lá atrás, Salmo 23, sabe falar. Vem cá, Mateus, fala aqui Salmo 23. Não. Senhor, meu pastor, nada me faltará. A declaração de Davi nesse salmo é tremenda, porque ele tinha intimidade com o Senhor. Nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sua vara e seu cajado me console. Louvarei todos os dias e louvarei ao Senhor todos os dias da minha vida. E eu acho que falei certo, né? Salmo 23 e o Salmo... Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 34, ele fala que o seu louvor estará diariamente, continuamente na minha boca. Salmo 145, 1 e 2, eu te louvarei, meu Deus e Rei, louvarei o teu nome para todo sempre, todos os dias te louvarei, sim, louvarei o teu nome para todo sempre. Então Davi, ele era mesmo, e passando alguns anos ele foi coroado rei, ele começou a governar como rei, né? A promessa do Senhor se cumpriu para ele, e depois de alguns anos, ele não deixou de crer naquilo que o Senhor tinha para ele, e ele foi coroado rei, e mesmo, né, mesmo sendo rei, ele adorava ao Senhor com toda alegria, com extravagância. Davi era extravagante quando ele adorava o Senhor. Davi dançava diante do Senhor.
Ele dançou diante do Senhor, diz a palavra, quando eles trouxeram a arca, né, de uma determinada cidade, uma família, e trouxe de novo para o templo. Foi Davi que instituiu, que traz essa ideia dessa adoração contínua com o louvor contínuo lá no templo, né? Então o louvor era contínuo, Tanto é que dos 3 tabernáculos que foram levantados, né, o de Moisés, o de Davi, de Salomão, o único que Deus faz menção é o tabernáculo de Davi. Ele fala: restaurarei, é isso que o texto fala, né? Restaurarei o tabernáculo de Davi. Porque era um lugar simples, mas era um lugar onde existia essa ideia, né, da adoração contínua. Então, para Davi era constante, era contínuo esta adoração, esta alegria, essa paixão, né, era constante. Então, ele não era um adorador somente de final de semana. Davi não era um adorador de final de semana. Davi não era um adorador somente nos cultos, nas celebrações públicas, né? Davi não era adorador somente dos cultos. Ele adorava o Senhor continuamente, ele confiava em Deus diariamente, né? Só que, amados, esse foi um momento da vida de Davi. Passado alguns anos, no versículo, em 2 Samuel, eu queria que você abrisse lá, 2 Samuel capítulo 11. Alguma coisa aconteceu em algum momento. Davi parece que perdeu o ânimo, o entusiasmo. Então, 2 momentos, né? Davi derrota Golias e uma série de vitórias, uma série de acontecimentos, né? O Senhor usando a vida de Davi, e Davi sendo andando com temor diante do Senhor. Chega um momento, aqui no capítulo 11 de 2 Samuel, ele fala assim: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava o terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho, Batseba. Aí vocês também conhecem a história. E aí começou a queda de Davi. E aí Davi começou a perder este entusiasmo, né? Davi não foi para a batalha. Ali falava que os reis costumavam ir para a batalha. E eu acho que chegou o momento de, eu acho que, sei lá, um lugar de, como é que a gente fala? Um lugar de sossego, um lugar, esqueci a palavra aqui, do conforto, né? Eu acho que se acostumou com o conforto, talvez, né? Já lutei muito, já fugi muito, agora quero dar uma relaxada aqui, né? Então mandou o povo, né? Mandou o exército lutar, lutaram, venceram, e ele estava tranquilo, né? E ele foi descansar. Davi não foi para a batalha, ele ficou no palácio e subiu no terraço. Ele estava onde não deveria estar. Quando ele era mais jovem, começo do seu ministério, né? E ele derrotou o gigante. Derrotou o leão, matou um urso, né? Menino ainda. Agora rei, consagrado rei, começa, né,
relaxar um pouquinho. Ele não deveria estar no palácio, né? Ele estava no terraço, no conforto. E ele foi perdendo o entusiasmo, ele foi abandonando o entusiasmo. E aí eu pergunto, meus amados, nesses dois momentos da vida de Davi, nesses dois momentos, cheio de entusiasmo, e onde ele abandonou o entusiasmo, dessa busca pelo Senhor diariamente, em qual desses dois momentos você se encontra? Então esse era o questionamento que eu queria trazer para você, e que você fizesse se questionasse a si mesmo, né? Analisasse a si mesmo, perguntasse, né, para você mesmo, em que momento eu estou? Cheio de entusiasmo, cheio do Intels, né? Cheio de Deus, ou não estou tão cheio de Deus assim? Você está servindo ao Senhor com alegria, ou você está servindo ao Senhor por obrigação? Você está adorando ao Senhor, buscando ao Senhor diariamente, ou você é um adorador somente de final de semana? Será que o conforto está dominando? A zona de conforto? Muitas vezes, né? Você está nessa zona de conforto. Será que a preguiça tomou conta? O desânimo tomou conta? Então, assim, naturalmente, esse entusiasmo, ele vai acabando se nós não fizermos a manutenção diária. Uma vez, eu lendo um livro, ou eu ouvindo uma mensagem, se não me engano, eu não lembro agora, mas ele conta a história de um determinado pregador que ouviu falar que um amigo dele estava em casa, estava apático, não estava mais participando das reuniões, estava trancado em casa, se não me engano, estava com, sei lá, uma forte depressão. Ele foi visitar esse irmão, e ele estava na sala, cidade, né, europeia, enfim, lareira era normal, né, nas casas. Ele estava em frente à lareira dele, e esse pregador, ele chegou sem falar nada, senta do lado dele, o homem nem olha para ele, cabisbaixo. Aí ele pega uma tenaz, né, aquela para mexer ali no fogo, e ele pega um carvãozinho, ele começa a separar, deixa lá no cantinho, e ele separa aquele carvãozinho do restante da brasa e deixa do ladinho. O que acontece com aquele carvão? Ele começa a apagar, a perder o brilho, né? Muito mais rápido do que o próprio, né, o monte, né, da fogueira ali, né, enfim, do braseiro, né? E aquele carvãozinho começa a apagar, começa a apagar, começa a apagar. Ele ora para aquele carvão, de repente ele começa a chorar. Chorar compulsivamente, chora. Ele entendeu, né, o recado. O pregador sai, né, vai embora, e aquilo trouxe um impacto para a vida dele. Muitas vezes nós estamos isolados, muitas vezes nós estamos desanimados por N circunstâncias, né? Nós tiramos o olhar daquilo que é mais importante, né? Então, quando a gente para de tirar os olhos, né, do Senhor, a gente tira os olhos do Senhor e começa a ver, quando ele fala, o texto de Salmos, né, que fala: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então a gente está olhando para o monte apenas, mas não está olhando para o Senhor, quem traz a ajuda, quem traz
o fortalecimento necessário, né? Então, o que Davi fez para retornar àquele lugar, queridos? Vocês lembram do Salmo 51? Vamos terminar lendo esse Salmo. Salmo 51. O pessoal da banda também já quiser subir aqui também, para a gente já finalizar. Salmo 51. Qual foi a atitude de Davi, meus amados? O que Davi fez? Salmo 51, no título desse salmo, ele fala assim, ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Batseba. Davi começa falando no Salmo, no versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Versículo 3, eu reconheço a minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo, pequei contra ti, somente contra ti. Versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulses da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito, restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Versículo 15, abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifício, do contrário eu ofereceria. Também não queres holocausto. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então, arrependimento, o que Deus deseja é arrependimento. Ele quer que nós voltemos ao que nós fazíamos antes, andar com Deus diariamente. Deus está procurando por toda a terra alguém com entusiasmo para guerrear as suas guerras e matar os leões e os ursos, alguém para derrubar os Golias. Qual gigante nós estamos enfrentando? Qual gigante você está enfrentando, meu querido? Qual gigante tem se levantado contra você? Você está entusiasmado para derrotar esse gigante? Deus quer levantar uma igreja entusiasmada, cheia dele, cheio da presença do Senhor. Deus quer levantar homens, mulheres, jovens e crianças cheios da presença do Senhor, para lutar as suas guerras, para lutar as suas guerras. Amém? Então, em qual momento você está? Na primeira fase da vida de Davi ou segunda fase? Então, se por acaso você estiver nesse segundo momento da vida de Davi, volte, arrependa-se, clame ao Senhor. Senhor, cria em mim de novo, né? Faz-me voltar ao primeiro amor, a alegria da salvação. Feche seus olhos, meu querido, por gentileza. Queria que você, se puder, pode ficar em pé também, por favor. Fique de pé comigo, por gentileza. Queria que você, de coração, meu amado, para a gente terminar agora, queria que você, com o coração quebrantado, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo: Senhor, vem. Se por acaso você está precisando de um novo entusiasmo, se você está precisando de uma nova paixão, queria que você pedisse ao Senhor, fala: Senhor, vem, enche-me de novo, Senhor, enche-me de novo. Senhor, quebranta meu coração. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados, Senhor. Torna a dar-me a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria da salvação. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto, um espírito firme. Diga isso a Ele.
Cria em mim, Senhor, um espírito reto, um espírito firme, Senhor. Eu não quero perder o entusiasmo, não, Senhor, mas eu quero te servir com alegria, com alegria, com alegria, Senhor. Eu quero buscar ao Senhor com alegria. Quero servir ao Senhor com alegria. Usa a minha vida. Usa, Senhor, a minha vida. Em nome de Jesus. Voltar ao primeiro amor. Presença do Senhor, alegria. Há delícias perpetuamente. Nós queremos experimentar estas delícias, Senhor, a cada dia. E fazer como Davi, o salmo que diz: louvarei ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Quando eu estiver alegre, o seu louvor estará nos meus lábios. Quando eu estiver triste, o seu louvor estará nos meus lábios. Quando eu estiver passando por dificuldades, o seu louvor estará nos meus lábios. Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nós gerar uma nova alegria, uma nova paixão. Vem, Espírito Santo, tira toda a tristeza. Tira, Senhor, todo desânimo. Tira, Senhor, toda ansiedade. Tira, Senhor, todo e qualquer tipo de depressão. Tira em nome do Senhor Jesus. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, ó, vem, ó, vem.